Um movimento polêmico começa a ganhar seguidores no Brasil. Ele é formado por pessoas que recusam vacinas e o mais polêmico, não vacinam os filhos. O Domingo Espetacular ouviu os motivos de quem tomou esse tipo de decisão. E também o alerta de quem está do outro lado, o lado da ciência. Uma picadinha e uma gotinha que podem salvar vidas. Na maternidade mesmo, ele já foi vacinado. Para muitos, um gesto de cuidado com os filhos, mas que hoje está no centro de uma discussão polêmica. Será que a vacinação realmente é eficaz e necessária? Hoje eu sou anti-vacina. A gente nunca precisou recorrer, por exemplo, a nenhum medicamento. Quem são os brasileiros que tomaram a decisão de não imunizar os filhos? Eu acredito plenamente no que eu estou falando e eu faço por zelo e não por negligência. E por que eles preferem se esconder? Eu gostaria de mostrar meu rosto, eu não gostaria de me esconder, mas infelizmente, porque eu não tenho respaldo para poder me mostrar e para mostrar mostrar para as outras pessoas que existe essa alternativa. O que diz a lei brasileira e a opinião dos especialistas? Existem homeopatas que realmente se colocam contra. Isso cada vez é um número menor de homeopatas. Só há um problema na vacinação que normalmente nós dizemos que é não vacinar. Apesar da polêmica, a vacinação no Brasil é obrigatória. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os pais vacinem os filhos de acordo com um calendário recomendado pelo Ministério da Saúde. Juliana é mãe de Murilo, de 2 anos, e cumpre à risca o calendário de vacinação. Aqui são as vacinas que ele tomou até 1 ano e meio, que foram ideais para a idade. Agora ele vai precisar tomar só em 2019. Para os especialistas, uma das vantagens é que as vacinas ativam o sistema imunológico das crianças. Quanto mais prematuramente nós vacinarmos as crianças, mais cedo elas estarão protegidas contra doenças graves. E esta proteção que a criança adquire no início da vida é levada para o seu futuro, para a adolescência e para a idade adulta. A vacina surgiu há mais de 300 anos, no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner descobriu a vacina antivaríola. Funciona da seguinte forma: um vírus ou um agente parecido com o causador da doença é injetado no organismo. Ele estimula a produção de anticorpos contra aquele mal e assim imuniza o paciente. Existem vacinas feitas com micro-organismos vivos, como é o caso da vacina do sarampo, da cachumba, da febre amarela, da rubéola. As vacinas são apontadas como as principais responsáveis pelo aumento da expectativa de vida das pessoas. Os avanços e conquistas já obtidos por programas públicos, a eliminação da varíola no planeta, a quase erradicação da poliomielite no mundo, são avanços incontestáveis. Durante anos, as vacinas foram vistas com preocupação. Alguns acreditam, por exemplo, que uma pessoa vacinada pode desenvolver a doença que deveria ser combatida, como é o caso da gripe. Um mito, segundo os especialistas. As vacinas não causam doenças. A vacina de gripe é feita, por exemplo, com vírus mortos, inativados, fragmentados, incapazes de causar doença no indivíduo que a recebe. Mas, atualmente, um movimento preocupa os especialistas. São as pessoas que decidiram não vacinar os filhos. A ideia se espalhou pelo mundo e questiona a eficácia das vacinas. Aqui no Brasil, o movimento anti-vacinação ainda é tímido, mas as autoridades dos Estados Unidos e da Europa estão preocupadas com o número de pais que deixaram de vacinar os filhos. Muitos dos pais alegam que querem ter o direito de escolher se o filho deve ou não ser vacinado. Outros dizem que têm medo dos componentes das vacinas e das reações que elas provocam.
Voltamos a falar sobre a polêmica do movimento anti-vacinação. Os adeptos defendem o direito de não vacinar os filhos. Agora você vai saber o que pensam essas pessoas e como os especialistas respondem aos argumentos delas. O debate sobre vacinar ou não uma criança é cercado de polêmica e até medo. Por isso, essas mulheres, uma jornalista e uma empresária, não querem se identificar. Elas têm receio de sofrer algum tipo de preconceito. É um risco que a gente corre. E por isso, infelizmente, eu não mostro o meu rosto, mas eu gostaria de mostrar. A empresária tem 3 filhos. Ela vacinou a primeira filha até 1 ano de idade. Os outros 2 mais novos, ela não quis vacinar nenhuma vez. E aí, depois que eu comecei a estudar sobre vacina e tomei na minha mão a decisão sobre escolher o que eu ia colocar no corpo dos meus filhos, em parceria com médicos, porque eu não faço nada da minha cabeça, eu converso com os médicos, mas é uma parceria. A filha mais nova, de 3 anos, acompanhou a nossa entrevista, mas não será identificada. A mãe acredita que a caçula é até mais saudável do que a irmã mais velha, por nunca ter sido vacinada. Os 2 que não foram vacinados, eles são muito mais fortes. No sentido, eles pegam doenças, mas a resposta imunológica é muito mais rápida. A empresária aposta numa boa alimentação e na qualidade de vida das crianças para compensar a falta das vacinas. Mas você é anti-vacina, por quê? Porque com todas essas questões, eu acho que pesa mais os pontos negativos do que os positivos. E quais são os negativos para você? Os negativos é a presença de metais, conservantes e outras substâncias que são abolidas em outros países. Mas o que ela pensa sobre as doenças que os filhos podem pegar? Mas eu acredito que se eles pegarem essas doenças, eu vou tratar. E eu confio no tipo de tratamento e da maneira com que eles vivem. Uma opinião que pode parecer descuido para muitas pessoas. Eu gostaria que as pessoas soubessem que eu não sou negligente. Eu estou cuidando dos meus filhos. A preocupação faz sentido. Em alguns casos, a justiça vê como negligentes os pais que desrespeitam a lei da vacinação. Quem não vacina ou quem vacina atrasado, com calendário atrasado, sempre vive com receio de alguém denunciar. De acordo com a lei brasileira, os pais que não garantirem a vacinação aos filhos podem ser processados e punidos. Em 2013, um caso como esse aconteceu em Jacareí, interior de São Paulo. Os pais de 2 crianças foram obrigados a vacinar os filhos sob pena de pagar multa diária. Para os médicos que defendem imunização, o sucesso da vacina na erradicação de doenças pode ter incentivado o movimento anti-vacinas. Desaparecimento das doenças talvez seja a principal causa de alimentar esses grupos anti-vacinas, que começam a se perguntar para que eu vou submeter minha filha, minha família a uma vacinação contra uma doença que praticamente já não existe mais. O movimento anti-vacinas no Brasil é pequeno, mas cresce na Europa e nos Estados Unidos e preocupa autoridades que temem o risco de novas epidemias. No último ano, doenças já erradicadas, como o sarampo, voltaram em várias regiões da Europa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 8.000 pessoas pegaram sarampo no continente europeu. 35 morreram. Mas essa ativista inglesa anti-vacina não vê com preocupação esses números. Magda Taylor tem 2 filhas, de 26 e 29 anos. Ela vacinou as meninas até 1 ano de idade. Depois começou a pesquisar sobre a possibilidade de não vacinar. Pela dificuldade que encontrou em achar informações, criou um site sobre o assunto. Hoje, ela acredita que as vacinas fazem mal à saúde. A página dela na internet traz cartazes com declarações anti-vacinação. Nós conversamos com Magda pela internet. Ela diz que atribuir a volta de epidemias pelas pessoas não vacinadas é uma propaganda rude, grosseira das autoridades.
This is just blatant propaganda. Essa jornalista brasileira teve problemas com vacinas que tomou ao longo da vida. Eu, por exemplo, fui vacinada pequena de algumas doenças e tive elas. Eu estava dentro daquela faixa que a vacina não fez efeito. Quando teve o primeiro filho, não queria que o menino passasse por tudo o que ela viveu. Eu fui uma pessoa alérgica e tinha medo que ele tivesse tantas alergias como eu tive. Ela e o marido pesquisaram e encontraram médicos que pudessem ajudá-los a encontrar alternativas seguras. Através dos conhecimentos da medicina chinesa, da gente se tratando, observando todo o nosso corpo, a gente chegou na homeopatia, também aos florais, né, como uma fonte de segurança de tratamento e até da vacinação. Hoje o filho recebe a imunização que a homeopatia oferece e, junto com isso, em casa, muitos cuidados com a alimentação. Ele come muita comida natural, fruta todas. Ele nos surpreende, porque coisa que a gente não come, às vezes ácida demais, amarga, ele come. Então o Arthur também é uma criança que veio para nos mostrar que, olha, né, me sirva coisas de qualidade. A Marilis é farmacêutica homeopata e doutora em saúde pública. Ela diz que mesmo entre os homeopatas, as opiniões são diferentes. Existem homeopatas que seguem o calendário de vacinação convencional tradicional e outros intermediários que são favoráveis ao uso de parte das vacinas, porém de não todas ou não de todas as doses. Segundo ela, a Associação Médica Homeopática Brasileira reconhece a vacinação convencional, mas lembra que existem remédios homeopáticos muito parecidos com vacinas que podem reforçar o sistema imunológico. São medicamentos homeopáticos clássicos que são escolhidos para tratar os sintomas que doenças epidêmicas, por exemplo, podem apresentar. Os especialistas que defendem a vacinação explicam que existem pessoas que não podem receber algumas vacinas, mas elas fazem parte de grupos específicos. Indivíduos que têm câncer, crianças transplantadas, em quimioterapia ou às vezes portadoras do vírus HIV, muitas vezes não recebem as vacinas de maneira adequada, não podem ser vacinados ou não respondem adequadamente. Os médicos ainda fazem um alerta sobre os perigos de criar uma população não vacinada. Quando você deixa de vacinar seu filho, você não está colocando em risco somente a saúde dele. Você está colocando em risco a saúde de outros que convivem na mesma comunidade e da população de uma maneira geral.